Graça e paz para todos. Mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo aula. Chegamos ao término de mais um trimestre, onde que Deus tem nos falado grandemente. Deus tem nos ensinado através dessas lições bíblicas. E hoje nós estamos fechando o trimestre. Lição 13. Seja um mordomo fiel. Depois de termos aprendido sobre várias mordomias que o crente deve exercer em sua vida, a última lição vai fechar triunfante, dizendo para nós: seja um mordomo fiel. O texto áureo vai dizer para nós o seguinte: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verdade prática: os crentes que fielmente zelam pela palavra, os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Glória a Deus. Palavra tremenda. O textual já diz tudo para nós sobre os dons, os talentos que o Senhor nos confiou. O Senhor Jesus, ele sempre contava em parábolas para que nós pudéssemos entender melhor o que ele estava falando. E ele vai nos dizer o seguinte sobre esta parábola dos talentos, aonde ele começa a contar: pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Nós vamos ver que o Senhor, ele veio sobre a terra, ele andou aqui com os discípulos, ensinou os discípulos, comissionou os discípulos, entregou nas mãos dos discípulos algo tremendo para eles fazerem. Quando o Senhor ele contou essa parábola, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu dei a vocês talentos para que vocês trabalhem com este talento que eu dei a vocês. E este talento é para ganhar almas, é para tirar almas das mãos do inimigo e levar para o reino, levar para a luz. Nós vamos ver que quando Jesus chamou os discípulos, Mateus capítulo 10, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: Jesus chama os discípulos e ali então ele ordena, aos discípulos, dizendo o seguinte, Mateus 10 e 8, vai dizer para nós o seguinte: Jesus dá uma ordem, para os discípulos e diz para eles assim: olha, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, graça dai. Jesus então ele vai ensinando os discípulos o seguinte: olha, esses talentos que eu estou dando a vocês é para quê? É para vocês saírem pelo mundo pregando a palavra, anunciando o reino dos céus, anunciando que Jesus vai voltar, que Jesus ele salva, liberta, transforma, e ele vai voltar para buscar a tua igreja. E ele disse para eles assim: olha, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, graça dai. O Senhor deixa bem claro para os discípulos que não era para cobrar, para fazer esta obra. Esta obra não pode ser cobrada. Esta obra, ela não pode ser negociada para fazer essa obra. O Senhor Jesus, ele andou aqui e jamais ele recebeu 1 centavo para fazer esta obra. Jamais ele cobrou de alguém para estar curando, para estar ressuscitando os mortos,
para estar expulsando demônios. Nós vamos ver em toda a Bíblia Jesus andando e pegando pessoas miseráveis, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, pessoas que estavam ali sem esperança. Nós vamos ver Jesus andando por toda a terra e o que ele fazia? Ele usava de misericórdia. Jesus olhava para aqueles necessitados e então ele fazia isso aqui, olha, ele curava os enfermos. Ele passava, por onde ele passava, sempre tinha alguém doente, sempre tinha alguém endemoniado. Mas Jesus, o que ele tinha ensinado aos seus discípulos, olha, é de graça. Eu curo por misericórdia, eu liberto por amor, eu transformo vidas por amor a essas almas. E nós vamos ver Jesus então curando os cegos, Jesus ordenando os paralíticos que levantassem e andassem, Jesus expulsando demônios e os demônios sujeitavam a Jesus. Nós vamos ver Jesus ressuscitando mortos, como foi o caso da filha de Jairo, como foi o caso do filho da viúva de Naim, como foi o caso de Lázaro. Nós vamos ver Jesus então fazendo tantas maravilhas, mas pelo poder da palavra, pelo poder de Deus que ele havia em sua vida. E nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos que não era para cobrar, não era para negociar os seus talentos desta forma, em dinheiro. Jesus ensinava os seus discípulos. Parece que hoje estamos um pouco longe do Evangelho, aonde nós olhamos e vemos as pessoas negociando a palavra do Senhor, as pessoas negociando talentos, negociando os dons que o Senhor deu. Olha, liga para um cantor, para um pregador, e imediatamente eles negociam o talento que Deus deu para eles. Imediatamente eles negociam o dom que Deus deu a eles, que era para eles fazer o quê? Levar a palavra, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Eles estão esquecendo desta palavra que o Senhor falou, ressuscitando, dando vida àqueles que não têm vida. E eles então imediatamente eles negociam. Só vão à tua igreja se pagarem tanto. Só vão na tua igreja se negociar a palavra. Olha, eu vou cantar na tua igreja, mas eu vou por X. E tem ainda que vender tantos CDs, e ainda tem que o quê? Colocar em hotel 5 estrelas. Ei, aos pregadores, aos cantores que estão aí negociando o talento que Deus te deu, que venha refletir sobre essas coisas, que naquele grande dia, o galardão que você tinha que receber das mãos do Senhor, você já negociou aqui na terra. Você negociou por coisas que perecem, por coisas que acabam aqui na terra, por coisas que vão passar aqui. Você está negociando o galardão que Deus tem para te dar, o galardão que Deus tem reservado a você por coisas passageiras aqui nessa terra. Nós vamos ver em Atos capítulo 8, quando o mágico Simão, ele vai atrás dos discípulos, e quando ele percebe que os discípulos, eles curavam, os discípulos colocavam suas mãos sobre os enfermos, os discípulos colocavam as mãos sobre os endemoniados, e eles eram curados, eles eram libertos, eles eram transformados. Aquele homem fez da fé algo para ganhar dinheiro. Ele observa nos discípulos que o poder de Deus que havia naqueles homens, eles podiam fazer milagres, ele podia ganhar dinheiro com aquilo. E ele então se interessa não pela fé, não pelas coisas de Deus, mas ele interessa no lucro que ele teria seguindo os apóstolos. E a Bíblia vai nos falar que ele entra no meio dos apóstolos, ele é batizado e imediatamente ele começa a negociar com os apóstolos, aonde que oferece então dinheiro
para os apóstolos, mas os apóstolos eram homens de Deus, os apóstolos eram homens chamados, homens cheios do Espírito Santo de Deus, eram homens que não negociavam a fé, eram homens que não negociavam os dons, os talentos que Deus tinha colocado em suas mãos. Os discípulos, imediatamente, quando eles percebem isso, quando o apóstolo Paulo olha para aquele homem, imediatamente o apóstolo Paulo repreende e fala para ele: olha, eu não negocio a minha fé não é para ser vendida, a minha fé não é para ser trocada. E ali ele lança, né, uma maldição sobre a vida daquele homem, para que ele viesse aprender que com as coisas de Deus, com as coisas do alto, com as coisas do céu, não se negocia. Com as coisas que Deus colocou em nossas mãos, não é para termos lucros, não é para ficarmos ricos, não é para morarmos em mansões, para andar em carro do ano através da palavra de Deus, mas é para fazer o quê? É para fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou: curar os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Século 21, a igreja tem que aprender. Muitos estão negociando e muitos estão vendendo. Muitos estão ficando ricos, milionários através da palavra do Senhor, vendendo a palavra do Senhor, negociando. Mas eu aconselho a vocês que estão fazendo isso a refletir sobre isso, que diante do tribunal de Cristo, todos nós vamos ter que passar. E talvez você nem vai perder a sua salvação, porque Jesus é misericórdia, ele diz que jamais aquele que vem até ele vai lançar fora. Mas naquele grande dia, ao chegar naquele lugar, talvez você vai se envergonhar por ter vendido o seu talento, por ter trocado o talento que Deus colocou em sua mão. E então você não vai ter galardão nenhum para receber, mas simplesmente vai ter a salvação, porque o Senhor lhe prometeu. Mas os galardões você não vai poder receber das mãos do Senhor, porque você negociou, você vendeu. Amém? Então o textual, ele é uma maravilha, porque o Senhor ensina essa parábola para nós dos talentos. E ele vai nos ensinando o seguinte: ele vai falar que a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Deus, então, ele capacita as pessoas, ele coloca em minhas mãos algo que eu tenho capacidade para fazer. E o Senhor, ele coloca um talento em minhas mãos, e com este talento que ele colocou, eu tenho que trabalhar. Ele vai dizer que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outro 2. Então, se você tem o talento de cantar, cante. Se você tem o talento de pregar, pregue. Se você tem o talento de orar, ore. Se você tem o talento de trabalhar na igreja, na limpeza, trabalhe. Este foi o talento que o Senhor te deu. E comece a trabalhar para que você ganhe mais. Aqui fala que os que tinham 5 ganhou mais 5, os que tinha 2 ganhou mais 2. Nós vemos na igreja, na obra do Senhor, pessoas que às vezes ele canta, ele ora, ele prega, ele ensina, ele limpa a igreja, ele faz um monte de coisas. Por quê? Porque ele é fiel ao Senhor. O Senhor talvez colocou em sua mão só o talento de pregar, mas ele começou a trabalhar com esse talento. Ele começou a negociar com Deus. Olha, Deus, eu vou pregar, mas estou aqui. Se o Senhor quiser, né, me dar mais algum talento, eis-me aqui na tua presença para fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. E o Senhor então vê este servo fiel com aquele talento de pregar. Ele então coloca mais um, ele está negociando o seu talento. De repente, aquele que canta, ele começa também a pregar. Aquele que prega começa a cantar.
aquele que prega começa a ensinar, aquele que prega começa a orar, porque são talentos multiplicando talentos na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer aqui que quando o único que recebeu mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse que tinha recebido apenas um talento, ele não quis trabalhar com esse talento. Ele pegou esse talento, escondeu esse talento. A Bíblia nos fala que ele abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro naquele lugar, pensando que não iria ter que dar conta ao seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Então nós vamos ver que aquele servo, ele enterra o seu talento com medo. Olha, eu vou enterrar, não quero trabalhar com esse dinheiro, ele vai ficar guardado aqui. Mas o que ele esqueceu, que o dono daquele dinheiro iria voltar e ele iria requerer dele o que ele teria feito com aquele dinheiro. E mais embaixo um pouquinho vai falar: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. O que ganhou 2 também entregou mais 2. E o Senhor disse para ele: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E aproximando-se também o que recebera, chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui estás o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Olha o que o Senhor fala para ele. Então, se você não queria fazer, por que então não entregasse a outra pessoa? Por que então não colocasse na mão de alguém que sabia fazer? Ei, é tempo de nós pensarmos, porque às vezes nós estamos na igreja, não fazemos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e o que impedimos as outras pessoas também de fazer. Aquilo que era para você fazer, você não faz e ainda impede a outra pessoa de fazer. Você critica o que está fazendo, você murmura daquele que está fazendo, você só fala mal daquele que está na frente de um trabalho, tentando fazer talvez aquilo que não era para ele fazer, mas que era para você fazer. Quantas vezes temos visto pessoas que têm talentos para cantar, mas não querem cantar, querem ficar sentadas no banco e ainda criticando aquele que está na frente, talvez até sem o talento de cantar, mas está na frente, porque ele quer fazer algo na obra do Senhor. E você ainda não faz e ainda quer prejudicar o que está fazendo. E então o Senhor fala para ele: ei, por que você não entregou nas mãos de algum banqueiro? Porque ali ele ia ganhar juro, né? Então que nós venhamos refletir, que nós venhamos pensar que o Senhor, ele vai voltar e ele vai requerer de mim e de você esses talentos que ele entregou em nossas mãos. No finalzinho ele diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10, porque a todo o que tens lhe será dado e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que coisa tremenda. Quando ele volta, ele então arranca das mãos o único talento que ele tinha colocado naquele mau servo infiel, que não quis trabalhar, não quis fazer o que era para ele fazer. E ele fala assim: olha, vou tirar e vou dar àquele que fez, ao que tem 10, aquele que tem mais, aquele que foi fiel, aquele que trabalhou. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E esse finalzinho, ele é pesado, porque ele fala
que não vai entrar no reino dos céus, aquele que omite fazer a vontade do Senhor. Porque no finalzinho ele fala que foi arrancado das mãos dele e chamou ele de servo inútil, servo que não presta para nada, servo que está na casa de Deus, mas que não serve para nada, só serve para murmurar, só serve para criticar, só serve para falar mal do pastor, mal dos dirigentes do ciclo de oração, mal dos dirigentes dos jovens, mal dos dirigentes das crianças. Servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro. Ei, igreja, cuidado com aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Cuidado com seus talentos, cuidado com seus dons que o Senhor colocou. É hora de arregaçarmos as mangas, é hora de trabalharmos, é hora de ver o que Deus quer de nós, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, para que nós não venhamos ouvir do nosso Mestre esta palavra, servo inútil, mas que nós possamos receber do Senhor. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Olha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É essa palavra que nós queremos ouvir, dizer do nosso Mestre, servo fiel, servo fiel. Não queremos ouvir essa palavra, servo inútil. Que nós possamos verdadeiramente estar na presença do nosso Senhor e querermos verdadeiramente sermos servos fiéis ao nosso bom Deus. Amém? Glória a Deus. No primeiro tópico da lição, o Senhor nos fala o seguinte, o que Deus espera de seus mordomos, né? Que sejam prudentes na espera do Senhor. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperaram pelo Senhor de maneira atenta. Fala das 10 virgens, fala como nós devemos estar vigilantes, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra das 10 virgens nos ensina muito. Ensinam que eram 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. Ensinam que 5 não estavam preparadas. 5 não estavam nem acreditando, creio eu, que o noivo iria voltar. Mas exorta-nos a estarmos vigilantes à espera do noivo. Exorta-nos a estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite, aguardando o Salvador. A igreja do Senhor, em século 21, ela está meio que cochilando em 2 pensamentos. Querem servir a Deus e querem servir ao mundo. A Bíblia nos ensina que não podemos servir aos 2 senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas a igreja, ela está meio adormecida. Ela quer servir ao Senhor e ao mesmo tempo servir ao mundo. Nós olhamos hoje para a igreja, nós não conseguimos mais identificar quem é crente e quem não é crente, porque estão todos mais ou menos iguais. No modo de viver, no modo de falar, no modo de andar, no modo de vestir. A Bíblia ensina que, o apóstolo Pedro nos ensina que ele é santo e que a igreja também deve ser diferente. A igreja também deve ser uma igreja santa, uma igreja que esteja preocupada com a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos que as 10 virgens, elas estavam 5 estavam preocupadas com a vinda do Senhor. Elas estavam ali com as suas vestes limpas, com as suas vestes brancas, com o seu vestido arrumado, com as suas lâmpadas cheias de azeite. Elas estavam em seus corações ardendo em fervor, esperando a vinda gloriosa do seu noivo. Elas não estavam preocupadas com o mundo,
Elas não estavam preocupadas com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Elas não estavam preocupadas se estavam faltando alguma coisa para elas, material. Elas não estavam preocupadas em ter carro, em ter dinheiro, em ter luxo. Mas a única preocupação dessas 5 virgens prudentes era estar o que? Preparadas, esperando o seu noivo. Mas nós vamos observar que as outras 5 loucas, elas com certeza, elas estavam preocupadas com qualquer coisa naquele instante, de menos com a vinda do Senhor, de menos com a vinda do seu noivo. Elas estavam preocupadas certamente em terem, serem poder, em conseguir coisas que passam aqui na terra, coisas que satisfazem momentaneamente, mas com certeza elas não estavam preocupadas com a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vai nos dizer o seguinte, que à meia-noite o noivo chega, e quando à meia-noite o noivo chega, e ele então declara que as portas estavam abertas, a Bíblia vai nos falar o seguinte, que as 5 prudentes, elas ouviram o som e ouviram a voz, e então imediatamente elas entenderam que era hora de subir. Elas entenderam que o seu noivo estava chegando e que haveria ali algo tremendamente, algo que estava esperando, algo que o seu coração estava almejando há tanto tempo, ardendo de amor pelo seu noivo. E a Bíblia ela vai nos dizer imediatamente que o Senhor, ele chegando, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E as noivas, né, as 5 prudentes puderam ouvir esse grito que estava chegando, estava vindo o seu noivo. E imediatamente então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Glória a Deus. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós, a vós, as outros, e diante aos que os vendem e comprai-o. Aleluia. Jesus nos ensina a todo momento. É hora de comprarmos, é hora de enchermos nossas lâmpadas. O Espírito Santo está derramado sobre nós. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele está sobre nós para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para nos encher desse Espírito Santo, para que nós venhamos abastecermos as nossas vidas espirituais e que nós venhamos conseguir então vencer as coisas mundanas, vencer o pecado, vencer as coisas da terra e então poder ouvir este grito quando o noivo chegar, poder ouvir este anúncio: eis a meia-noite. Ouviu-se um grito: ei, igreja, é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de enchermos do Espírito Santo, é hora de verdadeiramente estarmos cheios desta água, água purificadora, essas águas que nos transformam, que nos libertam, esta água que lá em Ezequiel 47 fala que nós não devemos estar simplesmente com essas águas até os tornozelos, até aos joelhos, até os lombos, mas nós devemos estar emergidos nessas águas para sermos transformados, para sermos verdadeiramente servos fiéis, a abandonar a prática do pecado, anunciar o Evangelho e principalmente para ouvir esse grito: eis o noivo está chegando, eis o noivo está chegando, e não podemos deixar de ouvir esse anúncio, não podemos deixar de ouvir essa trombeta, não podemos deixar de ouvir este grito: eis o noivo está chegando. Nós precisamos então de estar emergidos no Espírito Santo, que é só Ele que vai fazer nos ouvir essa trombeta quando Jesus estiver voltando. É isso que o Senhor espera do servo fiel, é isso que o Senhor espera. A recompensa está nas mãos do Senhor. O terceiro fala: espere a recompensa do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos de fazer nada para querer engrandecermos a nós. A palavra de Deus diz
que quem tem que ser glorificado é Ele, quem tem que ser exaltado é Ele que é o dono de todas as coisas, é Ele que sabe de todas as coisas, Ele que é o Rei, quem tem que brilhar é Ele, quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que brilhar não é o homem, como o homem tem brilhado. Nós anunciamos hoje em grandes festas, em grandes eventos, é o fulano que vai vir cantar, é o fulano que vai vir pregar. Ei, quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que ser anunciado é Jesus Cristo, é Ele que vai estar, é Ele que vai estar no meio da igreja, é Ele que vai operar, é Ele que vai transformar, Ele que vai salvar, é Ele que é a estrela da igreja, é Ele que tem que brilhar no meio da igreja. Amém, igreja? E a recompensa, quem vai dar é o Senhor, em nome de Jesus. O segundo item, as características do mordomo fiel. Aqui vai falar sobre algumas características, né? E eu já falei do mordomo que vai ser infiel e naquele grande dia vai receber das mãos do Senhor. Servo inútil, servo que não me adiantou para nada na terra, servo que não quis fazer a minha vontade. Ele não espera que o Senhor em breve venha. Ele achou que o seu Senhor não viria. O mau servo, ele não espera Jesus para agora. O mau servo, ele fica pensando assim, Jesus vai voltar daqui 50, 60, 70 anos. Mas não, sua vinda pegará muita gente desprevenida. O Senhor vai voltar a qualquer momento. Nós temos que estar aguardando a vinda gloriosa do Senhor agora. Nós devemos estar aguardando a vinda dele imediatamente. Ele espanca outros servos. Quantos servos, né, tem espancado outros com palavras, com atitudes? Quantos servos do Senhor tem subido em púlpitos para usar o púlpito para ser espancador, espancando outras pessoas com palavras? O Evangelho do Senhor nos ensina que devemos de pregar a palavra com amor, com ousadia, mas principalmente para que haja reconhecimento do pecado, para que haja pessoas salvas, pessoas libertas. Age de modo irresponsável. Quantos servos, quantas pessoas têm vivido uma vida irresponsável na presença do Senhor, não tendo responsabilidades com seus atos, com suas palavras, com aquilo, né, que está fazendo, fazem por fazer, não tem responsabilidade com nada na casa do Senhor. E o finalzinho, a experiência demonstra que os ricos tinham desse caminho. É grande para quem faz o uso do álcool. Muitos têm feito coisas terríveis na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor, vivendo, agindo de modo irresponsável. Que Deus venha nos abençoar e que verdadeiramente nós venhamos ser servos fiéis ao nosso Deus. O terceiro item fala para nós as qualidades do mordomo fiel. Olha, essas qualidades é tremenda. Fidelidade. Nós vamos ver em Apocalipse, né? Quando o Senhor, ele fala para a igreja de Esmirna, e ele fala para a igreja o seguinte: fidelidade. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, era uma igreja confessante, era uma igreja que amava ao Senhor. E ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Essa igreja, o Senhor fala para ela, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposta à prova e tereis tribulação. O Senhor, ele não promete para aquela igreja que iria livrá-la da tribulação. O Senhor não promete àquela igreja que daria carro, chique, dinheiro nas mãos dela. Mas o Senhor fala para, olha, vai ter alguns, vai ser lançado na prisão, tá? Mas sede fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é fidelidade, igreja. Isso é fidelidade. Quando mesmo passando por perseguições, mesmo passando por tribulação, o crente continua fiel. O crente continua dizendo que só o Senhor é Deus. Fidelidade. Prudência. Olha, principalmente nas palavras. Aqui vai falar o seguinte, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Prudência. Quantas pessoas têm afastado da presença do Senhor por
causa de palavras mal faladas dentro da igreja, palavras mal faladas de pregadores, de pastores que têm usado o púlpito para ofender pessoas. E muitas vezes pessoas têm se desviado da presença do Senhor por causa de palavras. Seja tardio em falar, pronto para ouvir, tardio em falar, porque com certeza você vai ganhar mais se você fechar a sua boca em muitos momentos em sua vida, porque muitas vezes falamos coisas que não precisa, coisas que não deveríamos de falar. Vamos aprender a sermos tardios em falar, mais para ouvir do que falar. Constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. O Senhor então nos ensina o seguinte: olha, quem nos ensina e quem nos constitui para algo na igreja é o Senhor. Nós devemos ser chamados por Deus, porque temos visto muitas pessoas sendo colocadas pelo homem e tem afetado a igreja. A igreja tem sofrido, a igreja tem gemido, a igreja tem chorado por homens que não foram verdadeiramente colocados por Deus, homens que às vezes foi colocado por outro homem, porque é amigo, porque conhece, porque é o fulano. Mas o Senhor nos ensina que quem nos constitui para algo na igreja é o Senhor. Quando é o Deus poderoso que nos chama, quando é Ele que nos convoca, quando é Ele que nos coloca, homem nenhum vai tirar. E aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos trabalhar dentro da igreja, nosso ministério, vai ser uma bênção, porque foi o nosso Deus quem chamou, foi o nosso Deus quem fez, aleluia, por nós e nos colocou naquele lugar. Por isso, amados, vamos ser fiel ao Senhor, vamos esperar no nosso Deus, porque Ele é tremendo, porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso. E eu quero dizer algo para você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e capítulo 9. Vamos ler para nós aqui. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9. Eu quero ler para ficar bem gravado em nossa mente o que Deus tem preparado para você e para mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o Senhor preparou para mim e para você algo maravilhoso, algo tremendo. Aquilo que você imagina ter visto aqui na terra não vai se comparar o que Deus preparou para mim e para você na terra. Seus olhos ainda não viram coisa semelhante, seus ouvidos ainda não ouviram coisa igual, e ainda não desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Portanto, meu amado, seja um servo fiel com o Senhor, porque Ele vai te dar algo grande, algo maravilhoso, algo que você ainda não viu, que é aquilo que Deus prometeu para mim e para você. E não vai ser coisas efêmeras, coisas passageiras, mas vai ser coisas só que nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não viram, e ainda não desceu no nosso coração o que Deus preparou para nós. Que Deus assim nos abençoe grandemente. Deus esteja derramando sobre a sua vida, sobre a sua família, graça, paz, para que você prossiga o seu caminho e jamais você venha desviar da presença dEle, esperando e aguardando a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim vos abençoe grandemente, em nome de Jesus.